Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, pessoal, estava um pouquinho sumida por motivo de trabalho, né, na obra de Deus e também por motivo de enfermidade, né? Meu pai está enfermo, está no hospital, está internado, mas nada que Deus não venha resolver. Ele vai precisar passar por uma cirurgia, mas eu creio que Deus está no controle de tudo e todas as coisas. E desde irmão, eu rogo as orações de vocês aí do outro lado para me ajudar em oração, para que dê tudo certo em nome de Jesus. Pessoal, eu estava aqui pensando como fazer nos meus vídeos. E Deus tem me dado assim palavras de conforto e ânimo, né? Em vez de estar mostrando meu dia a dia na minha casa, o que fazer na minha casa, entendeu? Vou dar sempre agora, todos os dias, uma reflexão na palavra do Senhor para todos nós, principalmente para mim. Que precisamos ter a palavra de Deus dentro do nosso coração e na nossa mente, para que Deus venha trabalhar nas nossas vidas, porque os últimos dias as coisas estão ficando difíceis, né? O ser humano não está se preocupando mais com ninguém, o amor de muito está esfriando, mas eu creio que Deus ele está no controle de tudo e todas as coisas nas nossas vidas. Eu estou com um pouco de dificuldade para poder falar com vocês, porque eu estou com um aparelho, né? Botei um aparelho, e esse aparelho está me incomodando aqui do lado, tanto que eu coloquei um algodão para poder conseguir falar com vocês. Por isso que eu fiquei um pouco sumida. Mas agora eu vou ficar agora falando com vocês agora todos os dias uma palavra de reflexão para todos nós, para que Deus venha nos abençoar, para que Deus venha nos guardar, nos proteger e nos ajudar, não só a nós, mas toda a nossa família. Amém? Então aqui eu vou deixar aqui para vocês aqui em Isaías 55:8, que Deus fala assim para nós nesta manhã. Vamos por 6, né? Vamos por 6, 55:6. Que diz assim: Buscai ao Senhor enquanto está perto, e achai e invocar enquanto está perto. Que nós possamos buscar Deus enquanto Ele está do nosso lado, invocar o nome dEle todo momento, porque só Ele é que pode nos ajudar, só Ele é que pode nos confortar, só Ele é que pode nos amparar, só Ele que sabe de todas as coisas, só Ele que está no controle de tudo e todas as coisas, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Porque operando Ele, quem impedirá o agir dEle em nossas vidas, não é verdade? E no 8, em Isaías 55:8, fala, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Diz Deus nessa manhã para todos nós que o pensamento dele é diferente do nosso. Às vezes nós pensamos de um jeito e queremos que Deus faça logo, mas não pode ser assim, né? Porque o caminho do Senhor é diferente que Ele tem para cada um de nós. Ele tem um caminho maravilhoso para nos trilhar, para que nós venhamos seguir. Mas só segue aquele que quer andar no caminho do Senhor e fazer a vontade dEle. Para aqueles que andam no caminho do Senhor, fazem a vontade dEle, Ele sempre estará cuidando, porque as mãos dEle vai estar sempre estendidas sobre nós, nos guardando, nos protegendo de todo mal, de todo perigo e toda enfermidade, porque só Ele é que pode nos ajudar e mais ninguém. E ele diz mesmo assim, porque os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, são diferentes. Entendeu? A minha atitude, a minha vontade não é a vontade de Deus, né? Mas a vontade de Deus para nós é perfeita e agradável, né? Amém? E o 9 diz assim: Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha para isso. O vosso caminho, né, são mais altos do que a terra, assim os vossos caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. E os vossos pensamentos são mais altos do que os vossos, né? Diz nós, o Senhor para nós. Então, que nós possamos estar direcionados todo o tempo no caminho do Senhor, porque Ele fala para nós nessa manhã. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os vossos caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então Deus está dizendo que o pensamento dele para conosco é mais alto do que nós possamos imaginar. Porque ele tem coisas grandiosas para todos nós, coisas boas e firmes e agradáveis para todos que estiver no caminho dele. Então que nós possamos estar sempre na vontade dele, no caminho dele, né? Sempre permanecendo fiel a ele todo momento,
para que os vossos pensamentos estejam ligados com o dele e o pensamento dele ligado com os vossos, entendeu? Que nós possamos estar sempre firme diante dele todo momento das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E no 9 ele fala mais assim: porque assim como desce a chuva desce a chuva e a neve do céu, para lá não tornará mais regar a terra e fazer produzir brotos da semente, e a mesma e a mesma fazer produzir a mesma dor ao pão que come. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz que assim como desce a chuva e a neve, no céu para lá não tornará novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando chove, né? A chuva, ela, quando cai, a neve, ela não retorna mais. Ela vai para a terra. Ela vai regar a terra, né? Regar a lavoura, regar, né? Para que nós possamos ter água, né? Tudo isso, Deus está no controle. Ela não retorna mais. Ela permanece na terra. E faz produzir. E a chuva, quando ela cai mais a neve do céu, para lá não retornará mais, regar a terra. E faz produzir brotos da semente. E o semeador é o pão que come. Olha para isso. Deus, ele manda a chuva e manda a neve para que a semente ela possa produzir. E através dessa semente, ela vem gerar brotos para que nós possamos ter o pão de comer todos os dias da nossa vida. Amém? E o 11 fala: assim será a minha palavra que sai da minha boca, e ela não voltará para mim vazia. E terás fará o que me apraz, e comprará naquilo para que enviei. Ele diz que assim uma palavra dele foi lançada para nós, abençoando, ela permanecerá, ela não voltará vazia, né? Quando a palavra dele, ele lança a palavra sobre nós, quando ele diz: eu te abençoarei e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoam, e abençoarei aqueles que te abençoam. Então, aqueles que nos abençoam serão abençoados diante do Senhor, mas aqueles que nos amaldiçoam e nos tratam mal, ele será amaldiçoado e tratado mal diante do Senhor. Porque ele diz: eu te abençoarei e te darei bênçãos sobre medida naquilo que você merece, de acordo você está na minha presença. E o 12 fala: porque com a alegria sereis em paz e serei guiado, os montes e autoridade romperão em cântico diante de vós, e toda a árvore do campo baterão palma, e em lugar do espinho cercará e afirá em lugares de sarça. Crescerá e muitas, o que será para o lugar da sarça. O Senhor, por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Ele diz que as mãos deles está sempre conosco, que nada sai do controle dele. Devemos confiar e esperar no Senhor todo momento, não podemos desanimar. Eu sei que passamos um momento difícil, né? De luta, desespero, de angústia, mas nós esquecemos que temos um Deus que ele pode tudo por nós e que ele está à frente de tudo e todas as coisas por nós. Às vezes nós só olhamos o problema e esquecemos que Deus ele pode solucionar o problema de cada um. Eu não sei o que você está passando neste momento aí dentro do seu lar, no trabalho, na rua, em casa, né? Aí em casa, na rua, no trabalho, que seja, no hospital, seja onde for que você estiver. Mas neste momento, tão somente se apega com Deus, confie em Deus, que Ele tudo fará por você. Aonde você não pode ir, Deus pode ir por você. Aonde você não pode entrar, Ele pode entrar por você. Aquilo que você não tem condição de resolver, Deus vai resolver por você. Aquilo que você não tem como falar, Deus vai falar por você. Então confia, espera no Senhor, acredita nele, tenha fé nele, que Ele vai agir por você. Tu crê nisso?
Porque eu creio, porque assim como Deus está falando comigo nesta manhã, está falando com você, está falando comigo também. E eu tomo posse desta palavra, porque para Deus nada é impossível. E operando Ele, quem impedirá o agir dele em nossas vidas? Deus está no controle, minha irmã, meu irmão. Deus não perdeu o controle e nem a razão de nada. Ele está agindo por você. Enquanto você estiver olhando para o problema, se lamentando, murmurando, entendeu? Deus fica esperando você querer. Porque Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele respeita a nossa vontade. Então, basta você querer dizer, Senhor, chega aqui, age em favor desta causa, age em favor dessa enfermidade, age em favor desse problema, age em favor dessa situação que eu não aguento mais. Me ajuda, Senhor. Entra com providência, soluciona esse problema para mim, Senhor, porque eu já não aguento mais tanto sofrimento. Me ajuda a permanecer fiel a Ti. Me ajuda a fazer a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Porque o Senhor diz na Tua palavra que tudo que nós pedimos em Teu nome, Senhor Jesus, crendo no Senhor, o Senhor fará por nós e Ele vai fazer sim, porque Deus, Ele é o Deus da promessa, Ele é o Deus que vela pelas promessas dEle ainda em nossas vidas, e Ele quer velar por essa promessa, Ele quer cumprir a promessa dEle em nossas vidas, mas depende da gente querer que Ele cumpra. A promessa dEle em nossas vidas depende de cada um de nós, então que nós possamos direcionar, ficar na posição dEle, confiando nele, acreditando nele e deixar Ele agir em nosso favor. Porque se Ele não fizer, ninguém mais vai poder fazer por nós, nem nós mesmos vamos ter condições de fazer, porque vai gerar conflito e confusão e aflição para nós, enfermidade para nós, angústia na alma. Então vamos descansar, vamos esperar no Senhor, vamos confiar no Senhor e deixar Ele no controle de tudo e todas as coisas. Esta é a palavra que eu tenho para todos nós nesta manhã, que Deus deixou na tábua do meu coração, direcionado do alto céu. E amanhã tem mais. Que Deus abençoe o dia de vocês, a manhã de vocês. Fica todos com Deus, a paz do Senhor para todos. E até aqui nos ajudou o Senhor e vai continuar nos ajudando, em nome de Jesus. Amém? Tchau, fica todos com Deus. Uma excelente segunda-feira para todos nós. E o início de terça-feira na presença do Senhor. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém.